Olá! O grande desafio da sociedade mediatizada é conseguir diferenciar informações verdadeiras e confiáveis das informações falsas, ou seja, das fake news. Então esse é o tema do Ubra Conhecimento desta semana. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Eu começo apresentando Walter Kuchenbecker, que tem graduação em Teologia e Letras, com doutorado em Ciências da Educação. Já ocupou diferentes funções aqui na instituição, como pró-reitor, vice-reitor e atualmente é o diretor-geral da Ubra TV. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Também quero apresentar a Vanessa Hauser, que tem graduação em jornalismo e doutorado em Ciências da Comunicação. É docente da Ubra nos cursos de comunicação e pesquisa áreas como teoria de jornalismo, cultura digital e assessoria de imprensa. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. E eu começo perguntando para o professor Walter, recentemente você escreveu um artigo que fala exatamente sobre a fake news. Qual foi a motivação em escrever esse texto? O assunto ele surge de uma provocação feita pelo editor da revista coletiva.net, né, onde fomos desafiados a escrever algo e dar uma opinião. E pensando em que tema hoje está ocupando grande espaço da mídia e tudo mais, chegamos ao fake news. E aí colocamos como título exatamente isso, fake news, né, o grande desafio da comunicação. É por aí que se trilhou, então, esse artigo aí discutindo o que significa, enfim, o que é, que problemas traz esse conteúdo. Muito bem. Professora Vanessa, o que de fato é fake news? Bom, fake news eu descreveria hoje como a palavra do momento, né? Para quem trabalha com comunicação e jornalismo, a gente até estava comentando, né, que é o debate que está em ascensão, todo mundo fala sobre isso. Sim. Eu definiria fake news, seguindo uma linha de alguns teóricos assim da área, como a informação falsa, né? Porque tem muita gente, inclusive, que é contra usar o termo fake news, porque se eu digo notícia, a notícia, para ser notícia, ela não pode ser falsa. Então, Perfeito. se eu uso o termo fake news, eu estou sendo redundante e eu estou usando também a palavra como uma arma, até de algum modo política, para dizer ou para desqualificar determinadas informações que não são ou não vão de acordo com o que eu penso ou com as crenças pessoais de cada um, né? Então, acho que é isso, é o termo do momento na área do jornalismo e que cada vez vai ser mais importante à medida que a gente se aproxima das eleições, né? Perfeito. Porque sim. fake news o termo surge, né, principalmente a partir das eleições nos Estados Unidos, né? Sim, quando a gente percebe que as notícias, entre aspas, falsas, as informações falsas, tiveram uma influência muito grande no resultado das eleições. Perfeito. Isso pode acontecer também conosco, especialmente nesse ano de 2018. Nós temos uma eleição pela frente. Exatamente. Esse termo, inclusive, ele foi notado em 2017 como o neologismo mais utilizado, né? Tanto é que o dicionário britânico e Collins lá introduz ele, então, como uma grande palavra do momento, da era contemporânea, né? E é impressionante o que isso tem causado de transtornos e problemas, né? Numa era do conhecimento em que nós vivemos, em que todos estão em busca da verdade e do fato. Sim, sim. Né? Então, e ao mesmo tempo, a grande massa tem acesso à informação. Todas as tecnologias. Todas as tecnologias, redes sociais, midiáticas, plataformas as mais diversas que nós conhecemos, e onde qualquer um pode ser protagonista de lançar uma notícia, sim. nem sempre verdadeira. E com isso ela é replicada e passa a se tornar um grande problema para empresas, especialmente no campo da política, né? O presidente dos Estados Unidos, né? Quer dizer, hoje ele é relacionado ao presidente dos fake news, né? Quer dizer, já tem toda uma das notícias bombásticas que às vezes ele lança, né? E faz com que haja uma alteração significativa em bolsas, mercados e ações. Quer dizer, é um assunto complicado. Como lutar contra isso me parece que é o grande desafio do momento. Mas ela também tem alguma característica, professora Vanessa, elas são sensacionalistas, apelativas, quer dizer, são mentiras construídas em forma de informação que apelam para
que as outras pessoas, enfim, repliquem. Exatamente. Enfim. É muito interessante a história de ascensão das fake news. Inclusive, a Globo News produziu um documentário muito interessante sobre isso. Porque as fake news elas surgem na Macedônia, né? Um país muito pequeno, e elas começaram a ser produzidas e disseminadas por um grupo de jovens de 18, 19 anos que queriam, enfim, ganhar algum dinheiro. E eles entenderam que produzir fake news favoráveis ao governo do Donald Trump, na época das eleições, e fake news contrárias a Hillary Clinton, era algo que gerava muito engajamento. Porque, inclusive, um dos meninos diz isso na entrevista, que o eleitorado do Trump era muito ingênuo, então qualquer coisa que eles produzissem que fosse favorável ao Trump tinha um nível de disseminação na internet muito grande, e eles conseguiam gerar muita renda com isso. Então, basicamente, é um país muito pequeno, que a gente até ouve pouco falar, mas foi ali que surgiu essas notícias. E eram notícias com muita cara de jornalismo, né? Assim, então, eles conseguiram, de uma forma muito esperta, se apropriar dessa linguagem, até da imagem, assim, do jornalismo. Sites tinham muita cara de notícia e produziam notícia, na verdade, para um público que não estava interessado se aquilo era verdade ou não. Era um público que, bom, se isso aqui vai ao encontro do que eu acredito, eu não preciso verificar. E é muito interessante que, como o professor Walter falou, o termo fake news é o termo de 2017, mas o termo escolhido pelo dicionário de Oxford em 2016 é o termo pós-verdade. E essas duas coisas estão muito relacionadas, né? Porque fake news se espalha num contexto em que justamente as pessoas não estão preocupadas com a verdade, elas estão preocupadas em defender as suas posições. Então isso é pós-verdade. A verdade, para mim, é aquilo que eu acredito. Não estou interessado no contraponto. Aí, à medida que as pessoas consomem essas informações sem verificar, a gente cria uma bola de neve. Basta ver o caso da Marielle Franco, né? Agora recente no Brasil, que teve um nível de compartilhamento de notícias falsas astronômico, muito grande, e justamente nesse intuito de desvalorizar a imagem dela e atribuir a ela questões pejorativas, e de pessoas que não estavam interessadas se era verdade ou não, mas que queriam compartilhar aquilo porque ia ao encontro da sua posição política, enfim. Então é bem interessante. Como é que a gente poderia fazer, professor Walter, para se proteger um pouco e não aceitar e também não disseminar ingenuamente essas informações? Já existem aí, digamos, diversas ferramentas para a gente testar a informação, né? Mas, a bem da verdade, a professora acaba de trazer um dado interessante, que é essa questão que se dissemina muito, né? Cada um tem a sua verdade, parece que é o mundo que nós queremos viver hoje. Né? No entanto, e aí eu acho que nós temos um compromisso, e eu puxo um pouco para a nossa base da educação, né? Especialmente dentro de uma universidade confessional, onde nós primamos pela busca da verdade. Aliás, nosso lema, né? Veritas vos liberabit, quer dizer, nós buscamos e queremos sempre confrontar e investigar a verdade cada vez mais pronta, né? Então, nós temos que dizer que, por exemplo, dentro de umas empresas, das instituições e da política, nós, como novos eleitores e eleitoras, nós devemos sempre confrontar as informações na busca da verdade. Isso se faz muitas vezes porque se busca através de fatos, atos e registros, e não através de crenças e fantasias, porque as fake news são geradas muitas vezes por proposituras fantasiosas, ideológicas, digamos assim. Pessoas que gostam, né, que querem acreditar naquilo, que jogam aquilo para contrapor com alguém, né, e que carecem, evidentemente, de fatos, atos e números que atestariam se aquilo de fato tem um fundo de verdade ou não. Nesse campo da cientificidade, nós, como educadores, universidade, devemos nos preocupar em buscar cada vez mais e confrontar a verdade, né? E por isso que o fake news se torna também um desafio, de novo, tão grande. Porque não é tão rápido para tu chegares na verdade, porque tu precisas de um tempo para mensurar isso, para apurar de onde vem a fonte, quem largou, né? E muitas vezes no mundo cada vez mais midiático, não se quer muitas vezes, né? Especialmente no jornalismo de ocasião, né? Daí tem aquela famosa
famosa rádio lá, antigamente, que até foi deturpada, num certo sentido, não vou citar, ela fez um grande anúncio da queda de um governo. E no outro dia ele vem a público pela mesma rádio dizendo, né, que deu um furôncio de reportagem anunciando que aquele governo caiu, e hoje ele vem solenemente desmentir aquela informação e eles continuam dando o maior furo de reportagem, quer dizer, hoje as pessoas querem, né, dar o furo da reportagem, querem fazer o imediatismo, né, e não se preocupam como deveriam, na minha visão, né, e aí falta uma série de bases. Eu falo isso também, né, quer dizer, perdemos algumas disciplinas fundamentais, né, como a ética, né, a sociologia, né, quer dizer, questões fundamentais que nos levariam a nos preocupar um pouco mais com essa questão, né, epistemológica, né. Muito bem, nós vamos agora para o quadro Ciência em Foco, intervalo, e nós já voltamos. O Ciência em Foco de hoje é sobre as famosas fake news. Em 2017, fiz uma pesquisa com o intuito de analisar as condições de circulação de notícias falsas no Facebook e tentar entender as razões pelas quais os usuários disseminam esse tipo de conteúdo. 179 pessoas responderam ao questionário proposto e, ao analisar as perguntas individualmente, percebeu-se que entre as razões para a disseminação de conteúdos inverídicos está o fato das pessoas acreditarem que é verdade, seja porque se trata de suas ideologias ou crenças, seja porque seus amigos estão compartilhando isso também. Também tem aqueles que não se importam se o conteúdo que eles estão partilhando é verdade ou falso. Isso mostra que o principal responsável pela disseminação de notícias inverídicas são os próprios usuários, e que para contrapor isso é necessário que as pessoas comecem a pesquisar antes de sair por aí compartilhando possíveis fake news. Fake news, o grande desafio da comunicação na atualidade, é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E temos como convidados o professor Walter Kuchenbecker e a professora Vanessa Hauser. E eu queria, Vanessa, começar contigo esse segundo bloco. Diante dessas diversas informações falsas, na verdade, reforça um pouco a credibilidade das instituições de comunicação. Eu acho que sim. O jornalismo ele tem passado nos últimos anos por algo que eu chamo de crise, mas alguns não vão concordar, mas enfim, uma crise, um processo de revisão das suas práticas e dos seus valores, porque economicamente os jornais entraram em crise, né? Eles perderam muita receita com a chegada da internet. E com essa crise econômica eles precisaram se reinventar de muitas maneiras. Então eu acho que isso abriu também espaço para essa proliferação de fake news. Hoje o jornalismo ele está, eu acho, reencontrando um pouco a sua fórmula do sucesso, eu diria, retomando alguns valores essenciais da profissão que vem desde o início, que é a apuração, principalmente, a checagem da informação, o texto de qualidade, né? A internet, quando ela chegou, ela colocou muito essa prerrogativa da pressa, né? Perfeito, precisa publicar, sim. publicar, Sim. e muitas vezes os jornais se perderam, os veículos, mesmo os mais... com mais credibilidade, se perderam nesse processo, né? Porque aí publicava qualquer informação, simplesmente pela questão do tempo e sem fazer a apuração e fazer a devida verificação das informações. Então, eu acho que é bem isso, assim, os jornais, eles têm hoje a capacidade de se recolocarem como aquelas instituições que vão poder dizer para o público, olha, essa informação aqui é verificada e ela é correta, né? E nesse contexto também estão surgindo muitas agências só de checagem de informação, né? Perfeito. O Brasil mesmo teve um boom, assim, nos últimos 2 anos. É uma maneira de se prevenir contra a mentira, que, na verdade, a mentira, no caso fake news, são informações mentirosas, mas a mentira é uma característica do ser humano. Código de Hammurabi já previa castigo para quem mente, os 10 mandamentos fazem a mesma coisa. Quer dizer, então... é da natureza do ser humano, só que hoje nós temos uma série de possibilidades de divulgar essa informação em nível mundial. Mas a gente poderia dizer isso, que essas falsas informações de hoje não são nada muito diferente do que o ser humano vem praticando ao longo do tempo. A história da humanidade já mostra isso, né? Até o Barão Tararé, quando falava uma mentira repetida
inúmeras vezes pode se tornar uma aparente verdade, né? Mas o fato é que eu concordo, nós temos que buscar cada vez mais a verdade e a checagem da informação. O jornalismo sério, com qualidade, ele vai nos levar cada vez mais a isso, né? Porque a mentira ela não se sustenta, isso é certo, né? Ela tem o seu tempo. Então essas notícias fake news midiáticas, elas têm um tempo de duração também. E quando descobertas, logo ali na frente, elas desmontam todo aquele que o produziu, né? E isso se faz através de controles que estão cada vez mais surgindo. E as empresas e as instituições, os organismos de controles, eles querem cada vez mais credibilidade, né? O próprio mercado, por exemplo, ele se regula, evidentemente, em cima de tendências do que está se buscando e está se falando em termos de comunicação, de mídia, enfim, mas ele faz a checagem e depois de descoberto ele também te enterra, digamos assim, enquanto uma empresa que não trabalha com conceito de credibilidade. Então, por exemplo, hoje termos com palavras compliance também, né, que as empresas cada vez mais buscam, que é exatamente o cumprimento, a adesão a regras, a protocolos verdadeiros, checáveis, né, registros, evidências, atos e fatos, controles, contabilidade, acaba toda aquela questão que faz a gestão de uma empresa ser séria, né, e contra a qual e no campo da comunicação é evidente. Eu até lembro aqui, por exemplo, um dado interessante que a presidente do Supremo, né, a Carmen Lúcia, traz há pouco tempo atrás, valorizando muito o papel da imprensa, que num dado momento sofre uma pressão muito forte de desacreditação, né, em função dessas fake news e das manobras e da má imprensa, né, que está aí. E ela valoriza isso. Esse é um papel hoje fundamental de jornalistas sérios, com credibilidade, que zelam pela informação, né, que ainda tem o caráter da nobreza, da seriedade, do respeito e da ética, né? Então, acho que nós temos que aqui enaltecer isso e aqueles que o buscam, né? E talvez não tanto se preocupar com o imediatismo ou com a rapidez da informação, mas uma informação de qualidade. Até porque a credibilidade é o único capital que ainda essas empresas tradicionais têm, né? Sim. Porque em termos de produção de notícia, hoje com a internet, com a tecnologia, todo mundo pode produzir informação. Sim. Então existe uma concorrência muito maior. Sim. E eu vejo que o público mais jovem não tem mais uma relação de fidelidade com os veículos de comunicação, né? Sim. Por exemplo, antigamente eu só leio a Folha de São Paulo, eu só leio a Zero Hora. Não, hoje eles entram no Google e a primeira opção que aparece é a que eles vão consumir. Então, não existe essa relação de fidelidade. A informação ela circula de uma maneira muito mais aleatória. Então, o jornalismo ele tem que cumprir esse papel de verificar essas informações e de fazer uma curadoria, né, das informações, no sentido de dizer aquilo que é verdadeiro ou não e evitar ao máximo que as informações falsas circulem, porque por mais que elas sejam desacreditadas depois ou sejam descartadas, quando elas circulam, elas causam um impacto muito grande. Claro, né? Que sim. E elas circulam de uma maneira muito mais fácil hoje com a internet. Até saiu um dado recentemente que a maior parte das notícias falsas, elas ganham corpo através de grupos no WhatsApp, que não são nem uma rede social propriamente dita, é um grupo de troca de mensagem privado, né? Então existe essa questão a ser pensada também. Agora aí nós voltamos de novo àquela questão da ética que a gente já comentou, especialmente a ética agora nos profissionais da comunicação, né? Porque muitas pessoas que promovem essas falsas notícias, eles estão praticamente no anonimato. Quer dizer, aparece e desaparece, não tem comprometimento. Então isso é uma pergunta que eu faço, se um veículo de comunicação conhecido, tradicional, não postar essa informação, se ela for bombástica, há um risco de que essa informação seja falsa. Essa é a primeira técnica, né, da verificação, assim, que a gente até recomenda para qualquer usuário. Se você vê uma notícia e o primeiro passo é verificar se em outros veículos ela também está sendo divulgada, né? Sim. Se todo mundo está dizendo a mesma coisa, é mais provável que ela seja verdadeira. Agora, se você lê uma notícia num único veículo e você não sabe a procedência, não sabe de onde vem, provavelmente ela vai ser falsa.
Mas uma coisa que eu acho importante da gente pensar também é que a gente não pode dizer que as informações falsas são uma novidade de agora, né? O jornalismo sempre produziu informações falsas. Claro. E sempre produziu informações falsas, inclusive propositalmente para, enfim, manipular o público, né? Sim. A questão é que agora isso circula de uma maneira muito mais rápida, né? E a questão principal, para mim, sendo o jornalismo antigo e no de agora, é a questão da responsabilidade com a informação, né? Por isso que a formação ética para o jornalista é tão importante. Sim, por isso a gente defende, nessa medida, o diploma, né? Perfeito, a exigência do diploma. Porque se o jornalista não tem essa formação ética, ele perde um pouco a dimensão, eu acho, da responsabilidade que ele tem ao colocar uma informação em circulação. Porque essa informação provavelmente vai impactar na vida de muitas pessoas ou na sua tomada de decisões, né? Então, a ética volta a ser a peça fundamental para a gente pensar o jornalismo hoje, né? E eu acho uma boa lembrança você recordar da importância do diploma nesse aspecto, exatamente. Porque aí existe uma preparação profissional, inclusive no mundo da ética, no mundo da checagem das informações, em relação àquela pessoa que não tem comprometimento com absolutamente nada. Agora, existe também a possibilidade, e isso provavelmente em 2018 nós vamos ter aqui no Brasil, do sujeito plantar falsas informações. Vamos supor assim, um determinado candidato planta falsas informações que vão lhe beneficiar e prejudicar o outro. Aí nós temos de novo um problema de ética na própria comunicação. Eu acho que a gente vai ver muito isso, né? Então, muitas dessas agências de checagem, inclusive, dizem que ao invés de a gente usar o termo fake news, nós deveríamos usar o termo propaganda, né? Porque quando eu planto uma informação para benefício próprio, estou fazendo propaganda. Isso não tem nada a ver com notícia. Notícia está num outro patamar. Perfeito, né? Perfeito. Professor Walter, existe também, digamos, um interesse financeiro em alguns momentos na divulgação dessas falsas notícias? Com toda certeza, né? Eu acho que agora em época de campanha eleitoral, isso vai ficar muito mais evidente, né? Lamentavelmente, nós vamos ter que conviver com isso e, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante nesse momento que as pessoas se deem conta e façam a sua checagem, né? De candidatos que zelam pela ética, pela verdade, que têm um propósito da coletividade, né? No seu trabalho de gestores públicos, né? Para o bem comum, enfim, isso aí, eu diria hoje nós vamos estar vivendo aí nos próximos meses aí, um descortinar, né, de anos e anos de descaso, de desleixo, de relaxamento, né, que vai expor toda a nossa fragilidade, digamos assim, em termos de politicagem e malfeitos nesse país. Sim. Mas é uma hora importante da virada, né? É uma hora de nós utilizarmos todos os recursos, aplicativos que já estão à disposição, sim, aí, né, para conferir e fazer um voto da melhor forma possível, qualificado. Muito bem, nós vamos para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais dos nossos convidados. A dica do programa de hoje é sobre fake news. Como saber se dá para confiar numa informação que acabou de chegar no celular ou que brotou na tua timeline? Primeira coisa, para e pensa. Dá uma olhadinha, da onde veio aquela informação, qual é a fonte daquela informação. Aquele instituto de pesquisa, aquela universidade que está ali mencionada como quem fez aquele estudo super legal de uma cura milagrosa para a gripe e tal. Esse instituto existe? Esse pesquisador existe? Dá uma pesquisadinha por fora. Se é uma notícia muito bombástica de que alguém morreu, de que vai ter uma greve, de que algum grande acontecimento vai impactar na tua vida, dá uma olhada em outros meios de comunicação. Os veículos conhecidos com certeza estariam falando sobre esse assunto que é tão importante para o dia a dia de todo mundo. Então não seria só uma corrente de WhatsApp que teria essa informação. Avalie bem antes de sair compartilhando, porque boa parte do conteúdo falso que circula na internet é culpa nossa, porque a gente sai compartilhando sem pensar. E agora que vem eleições por aí, a minha dica é acompanhe o filtro fact-checking. Aqui no Rio Grande do Sul nós estaremos acompanhando todos os debates, pronunciamentos, programas, entrevistas dos candidatos ao governo do estado e verificando se os dados que eles informam nas suas campanhas têm embasamento em fontes confiáveis. Isso pode te ajudar a escolher melhor em quem votar.
O filtro vocês podem acompanhar pelo site pensamento.org e podem dar uma contribuição na nossa campanha de financiamento coletivo acessando catarse.me/filtro 2018. Qualquer valor, é uma quantia só, não é uma assinatura, que vocês puderem apoiar para colaborar com esse projeto, a gente agradece e toca a ficha na verificação das informações. Fake news, o grande desafio da comunicação na atualidade, é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. Professor Walter, qual é o seu recado final? Bom, vamos tentar ser o mais científicos possíveis, né? Buscar a checagem da informação, né? Trabalhar com ferramentas que estão à nossa disposição para, de fato, averiguar e ver se a informação tem procedência e se ela está ou é próximo da verdade. E não nos deixar levar aí pela primeira informação, muitas vezes tendenciosa, maliciosa, ideológica e que gera uma confusão generalizada e nos leva ao caos, e desse nós queremos nos livrar, né? Perfeito. Professora Vanessa, o seu recado final? Bom, eu queria só salientar que eu acho que esse tema ele é muito importante, não só para quem está dentro do mundo acadêmico ou dentro da área da comunicação, mas acho que é um tema que precisa estar na consciência de todo mundo, principalmente de uma sociedade que está se aproximando de um período eleitoral. Então, que as pessoas realmente tenham o cuidado, né, com as informações e tenham a consciência de que toda a informação que a gente consome, ela acaba moldando a nossa ideologia e também influenciando as nossas ações. Então, a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande com a informação que a gente consome também, né? Não podemos só responsabilizar quem está produzindo a informação e disseminando, mas a gente precisa ter cuidado na hora de consumir a informação e responsabilidade, principalmente, na hora de compartilhar essa informação, né, nas redes sociais, porque isso pode realmente causar um problema muito grande para toda a sociedade. Então, a gente faz esse apelo, né, quase assim, de que as pessoas elas realmente estejam atentas e responsáveis, né, com as informações que estão circulando e que a gente não pode hoje confiar em qualquer produtor de informação, né? Precisa ver esse cuidado. Quem está por trás dessa informação. Exatamente, né? Quem está por trás dessa informação. E quem tiver interesse e acesso, enfim, tem também esse documentário da Globo News, produzido pela Globo News, acho que está disponível no site, no YouTube e no site da Globo, que é um documentário muito interessante, dá para ter uma noção geral, assim, de como as fake news surgiram e qual o impacto que elas podem causar, né, no mundo inteiro. Então é uma sugestão, assim, de conteúdo interessante. Mas muito obrigada. Perfeito. Muito obrigado, professor Walter, muito obrigado, professora Vanessa, por essa conversa. Muito obrigado a você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ubra Conhecimento. Até lá!